bom dia, bom dia, líderes! Eu estou aqui mais uma transmissão 77, falando com você que é líder da sua vida, dos seus negócios, da sua marca, ou você que quer aprender marketing comigo, estratégias gerais para resultados. Bom dia, Val, bom dia, vamos começar mais uma manhã, hoje quinta-feira, né? Exposição ou silêncio? Você já teve medo de expor alguma ideia, algum projeto, algum produto? Veja bem que eu não estou só falando de marketing, estou falando também da sua vida. Você já teve medo, receio ou dúvidas sobre quando divulgar algo, né? Sobre quando divulgar algo, porque a gente tem aquela concepção, né, de que especialmente quando eu sou marca, eu tô produzindo, tô fazendo, tô inovando, e aí eu vou dar de mão beijada, vou entregar de mão beijada pro meu concorrente. Tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu planejo é complicado, né? E eu tô fazendo essa reflexão porque ontem a gente falou sobre fraquezas, forças, né? No sentido também do que traz os gatilhos mentais, esse poder de dicção que eu tenho sobre como me posicionar, como falar diante dos meus concorrentes, como analisar os meus concorrentes. E aí a gente faz uma reflexão sobre, entendi quais são minhas fraquezas, entendi quais são minhas forças e como é que eu exponho isso de maneira a não ser sabotado ou sabotada. Até porque, se a gente for dar continuidade nessas questões de leis do triunfo, leis do poder, né? A gente tem, até na própria Bíblia, que também para mim é uma âncora, ali a gente tem várias citações que dizem: fique em silêncio, né? Fique em silêncio. Fique em silêncio. Porque tudo que a gente constrói, a gente precisa de uma proteção. Então, um bebê é gerado no ventre por 9 meses e ninguém acessa. Uma construção, ela tem tapumes, né, para as pessoas não se machucarem, não se envolverem e não ficar toda a estrutura do prédio exposto. Ou seja, os tapumes só são tirados, removidos quando a estrutura já está forte. E isso acontece, então, para todos os cenários da nossa vida, e para as empresas e para o marketing não pode ser diferente. Porém, chega um determinado momento que eu vou ter que me expor. E é esse equilíbrio, esse ponto específico do time que faz muita diferença no seu jogo, tanto do ponto de vista de marketing, quanto do ponto de vista de liderança da sua vida. Veja bem, há um tempo atrás, né? Mas há muito tempo, eu trabalho com assessoria de imprensa há 19 anos, tá? E era muito comum lá no início, eu ficava sempre... Isso era uma polêmica, que eu tinha algo interno, porque os jornalistas, de um lado, eles me pediam informações, dados, estatísticas das empresas que eu estava assessorando naquele momento, sobre lançamentos, sobre exposição de dados, investimentos financeiros. Então, os jornalistas, eles queriam um furo de matéria, porque queriam informações mercadológicas das empresas, dos quais a empresa que eu atendia me dava retorno: isso não é possível falar. Aí eu ficava naquele meio sem fim, eu ficava naquela situação desconfortável, porque, de um certo modo, a gente precisava atender o mercado, as ânsias do mercado. Eu sempre defendi a verdade, a transparência nos processos de marketing. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que defender isso, eu entendia a situação do meu cliente. Por quê? Porque quando a gente expõe muito um dado, uma pesquisa, nós nos tornamos vulneráveis, e sim, vai acontecer de sabotagens, vai acontecer de más interpretações. Daqui a pouco eu posso frustrar quem trabalha comigo, se ele na frente não deu certo. Ao mesmo tempo, quando eu não me exponho, eu permaneço com o plano B. Se não der certo, tá tudo bem, ninguém ficou sabendo. Então, quando a gente vai fazer aí uma dieta, por exemplo, algumas pessoas, alguns líderes, alguns players dizem: faz uma foto e posta. Mostra para as pessoas que tu tá fazendo, mostra para as pessoas que tu tá naquele propósito. Isso, de certa forma, é bom, porque chega a ser um gatilho de marketing, tá? Chega a ser um gatilho de vendas, chega a ser um gatilho mental. Existe um gatilho que a gente chama, que é o do comprometimento. Quando eu me comprometo publicamente com algo, eu quase como mato um plano B.
fica muito feio eu voltar atrás. Essa exposição negativa que é gerada faz com que eu me esforce mais, com que eu não desista. Então, sim, por um lado, a gente tem que se expor, até para que a gente possa autoalimentar os nossos projetos, retroalimentar os nossos projetos. Mas, por outro lado, tem essa questão de que eu vou chamar a atenção dos concorrentes, eu vou me expor demais ao ponto de que, se eu falhar, talvez seja ruim, ou se eu tenho um projeto que envolve outras pessoas, eu posso frustrar o mercado, frustrar outra pessoa. Então, saber o ponto, a linha tênue é muito importante, tá? Eu vou dar um exemplo prático no caso de uma empresa. Eu vou lançar um produto e vamos supor que eu seja da área da saúde, eu sou uma farmácia de manipulação, eu sou um laboratório, e eu descubro uma fórmula que promete uma certa mágica, né, diante de uma demanda social. Vamos supor a cura do câncer, tá? Não precisa ir tão longe, mas só para você entender o contexto. Daqui a pouco um remédio que é uma pílula que é um detox, enfim. O que acontece, tá? A gente sabe que no futuro toda a alimentação vai estar em cápsulas, né? Vamos supor, então, que eu consegui fazer um shot milagroso em cápsula. Exemplos, tá? O que acontece se eu divulgar isso na fase de elaboração? Eu vou frustrar o mercado, né? Sobre os resultados. Então, eu só posso divulgar o que eu estou fazendo, e às vezes, vamos supor que essa pesquisa leve anos, e isso acontece, tá, gente? Eu preciso divulgar porque eu preciso de captar investidores. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso frustrar o mercado caso não dê certo. Então, existem algumas situações em que a gente fica, de fato, um pouco, né, sem saber o time correto. E a gente tem medo dessa exposição, né? E se a gente for pensar em nível um pouco mais simples, as próprias empresas. Aline, eu estou lançando um produto, mas eu vou divulgar para o meu mercado interno, porque se eu me expor, o meu concorrente vai querer copiar. E aí, né? E aí, isso é recorrente, gente, é muito mais comum do que você imagina. Eu escuto com muita frequência. Eu tenho receio de dar cara a tapa para o mercado, falar da minha solução, porque o concorrente, ele vai copiar, né? E aí eu digo, gente, mas se você brilhar, você não vende, né? Então, essa linha a gente tem que entender, não só para o contexto mercadológico, mas também para o contexto de vida pessoal. Algumas coisas a gente tem que falar, algumas coisas a gente não tem que falar, e a gente tem que saber o time das coisas. Contudo, de modo geral, nós temos sim que transmitir a nossa verdade, a nossa transparência, o nosso posicionamento, o nosso conhecimento. Então, eu diria que a linha, ela tá bem tênue ali sobre até que ponto eu devo ir, porque eu tenho sabedoria e maturidade para lidar com o mercado, e até que ponto eu tenho que me preservar. Então, até que ponto eu tenho que falar para que eu possa cumprir o meu propósito social ajudando a sociedade, e até que ponto eu tenho que me calar para poder blindar os meus projetos, os meus sonhos. E aqui eu trago muito essa relação com as redes sociais. Eu faço uma reflexão muito importante hoje sobre as redes sociais. Hoje a gente abre uma rede social e eu sempre digo, uma rede social, ela transborda quem você é, né? Então a gente tem ali uma exposição massiva que é muito legal, né? De as pessoas narrarem os pontos fortes da sua vida, obviamente, né? É uma vitrine. E é ótimo porque isso inspira outras pessoas. Ao mesmo tempo a gente sabe que é um excesso, que é uma fake news, que quando há excesso, o problema não é a gente se expor demais, né? A questão é quando eu faço de uma forma fake, eu gero uma frustração na minha própria vida, né? Então, quando eu quero forçar uma verdade que não existe, e isso a gente vê nas redes sociais, isso vale para as pessoas e para as marcas também, eu crio uma casquinha ali sobre quem eu sou muito frágil, e me torna mais frágil ainda, porque eu estou alimentando algo que eu não sou de verdade. E a gente sempre fala aqui que comunicação eficaz se faz com verdade, com transparência, com boa gestão, que ali amplifica a nossa boa gestão. Então eu posso até querer vestir uma máscara para vender, porque a gente sabe que as pessoas compram vencedores, a gente sabe que a influência está no meu poder de boa imagem, a gente sabe disso. E a gente sabe que a gente quer inspirar também o outro. Só que a gente não inspirar com a nossa verdade, a inspiração ela não se completa.
ela não se completa. Alguma coisa na narrativa, que são, como já falou, uma comunicação não verbal, alguma postura, alguma fala, algum cacuete, algo que está dentro de ti, vai aparecer no processo e a pessoa vai se dar conta ali do outro lado que a energia não está congruente. Veja que a gente tem muitas... Tudo que a gente não sabe a resposta técnica, a gente coloca na energia, na espiritualidade, na fé, né? Porque nós, de fato, não sabemos, não temos o domínio de toda a informação. O que a gente sabe é que sim, quando a gente mente na comunicação, no marketing, a gente lá na frente dá ruim. Isso a gente já tem comprovações de estudos, né? E a gente falou muito sobre isso ontem sobre isso. Cuida para não detonar teu cliente de uma forma, né, ruim, né? Porque aparece ali na frente de alguma forma. Agora, como e por que essa magia acontece, a ciência eu ainda não vi explicar. Por que o seu pensamento negativo atrai coisas negativas? Por que fazer ruim atrai resultado ruim? Porque dura pouco tempo. Isso tem... A pesquisa está tentando buscar a física quântica e outras tantas partes da ciência para justificar. E o que eu posso te trazer hoje é que, do ponto de vista de marketing, uma mágica sim acontece. E sim, a gente sabe que as empresas que são verdadeiras, são congruentes, elas fazem muito sucesso ali na frente, tá? Se eu entrar hoje nessas empresas onde a ganância impera na frente de qualquer coisa, talvez pelo digital agora, onde os clientes realmente eles participam da construção da empresa, todo mundo tem voz, talvez seja por isso que está cada vez mais forte e esses relatórios eles voltam, a empresa faliu, a empresa está mal vista, a empresa vai ter que fechar a porta, a empresa vai ter que, de XYZ, vai ter que mudar o nome, né, vai ter que fazer uma repaginação. Isso a gente vê com muita frequência e talvez seja por isso, talvez seja esse momento tão híbrido que a gente vive entre real e digital, faz com que a informação vá muito rápido aos 4 cantos do mundo e aí a gente consiga então perceber de uma forma mais fácil todas essas mudanças, tudo isso que acontece. De toda forma, ocultar as suas intenções estratégicas, ocultar as suas intenções estratégicas, ela pode ser sim uma estratégia. E aí a gente vai entrar aqui mais um pouquinho na questão do gatilho mental, que é o nosso foco aqui, tá, da semana, mais um gatilho mental. Existe um gatilho mental que a gente chama da escassez. E tem outros que eu posso ativar quando eu tenho maturidade em estratégia sobre quando divulgar os meus produtos, a minha inovação, enfim, né? A escassez, o que acontece com a escassez, tá? Então, se eu pensar, vou ocultar as minhas intenções, né? Oculte as suas intenções, é uma lei do poder, tá? É uma lei do poder. Oculte as suas intenções, mas para quê? Para ativar que gatilhos? Que fim mercadológico? Que fim de marketing, Aline? Primeiro, tá? Quando eu ativo as estratégias, quando eu faço mistério sobre o que eu estou lançando, né? Eu gero um gatilho que é o da escassez. Eu chamo a atenção do meu mercado, isso me traz mais autoridade, e isso faz, sim, chama a atenção, sim, um pouco do inimigo, né, no sentido de ele entender o que eu estou fazendo, ele ficar curioso, ele querer participar, enfim, mas aquilo que a gente sempre fala também, quando a gente tem muitos inimigos nos olhando meio mal, a luz está sobre nós, então isso acaba trazendo também novos fãs, de certa forma. Então, quando eu digo para o mercado, olha, eu tenho algo para lançar para ti, mas eu ainda não vou te comunicar, isso é um gatilho de venda muito forte, inclusive, tá? E tem outro gatilho que é da antecipação, que está casado com isso, que as campanhas de marketing utilizam muito, os vendedores utilizam muito. Olha, fica tranquilo que eu vou te lançar um produto que é inovador, né? A inovação também é um gatilho de marketing, então eu vou colocar um certo mistério. E eu não contar tudo de supetão que eu faço, mas ir lançando aos poucos para o mercado de uma forma estratégica, eu ativo muitos e muitos gatilhos ao mesmo tempo de venda, né? Então, daqui a um mês eu vou te lançar uma novidade. Daqui a um mês não, vou dizer, daqui a uma semana, né? Acompanhe, coloque seu nome se você aqui, entre no nosso grupo de WhatsApp se você quiser saber em primeira mão. Você já vai agregando valor a algo que é inédito, a algo que é uma metodologia sua, em algo que é
uma técnica que você está lançando, em algo que é uma novidade que você está comunicando para o mercado. Isso tudo é gatilho mental, você só tem que montar a estratégia. E aqui está um grande lance do marketing da nossa vida também. A ideia de eu organizar uma estratégia. Sem estratégia a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente não consegue organizar um ponto a ponto, um passo a passo, de onde eu estou para onde eu vou e o que vai contemplar no meio do caminho para que eu chegue lá, eu não vou conseguir organizar essas estratégias, tá? Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente e a gente estava organizando uma estratégia um pouco geral, tática, né, que é do marketing, relacionado ao que a gente vai fazer, os pontos de vista chaves de 2024 que não podem faltar. Então lá tu começa a pensar Dia das Mães, tu começa a pensar Páscoa, tu começa a pensar Dia dos Pais, alguns pontos, daqui a pouco o aniversário da empresa, alguns exemplos que eu estou te trazendo, que se você não coloca no papel e você não antecipa, você só lança um card, no máximo um card Feliz Dia das Mães, isso quando, como exemplo, isso quando você se lembra, isso quando não passa batido. Agora, se você pensa com antecipação, você pode fazer uma transmissão com parceiro, você pode criar um projeto envolvendo a sociedade, você pode envolver conexões, fazer um lançamento de algum produto alusivo àquela data ou com gancho daquela data, né? Isso também é legal porque aí você não fica fazendo promoção de uma forma aleatória, por exemplo. Essas questões, elas valorizam o seu cliente, que é um cliente VIP, que a gente considera como um cliente VIP. Então, lançar novidades dentro de uma estratégia em pontos específicos requer muita maturidade do líder e traz muitas vendas. É um discernimento também, como eu disse, que vai muito da maturidade da liderança, né? De a gente entender o nosso mercado, entender o nosso público, entender o nosso cliente e se aproveitar disso de uma forma madura, tá? Então, eu já falei, traz autoridade, traz escassez, traz novidade. Esses são os principais pontos, tá? Que são gatilhos de marketing, que são muito vencedores e realmente atraem muita atenção do seu cliente. Fora isso, se você mostra para o seu público, olha, eu estou sempre inovando, eu estou sempre lançando, eu tenho muitas ideias, né? Eu tenho muitas ideias e eu construo isso com o meu mercado, o que vai acontecer, tá? Eu vou, de certa forma, ganhar uma confiança e uma lealdade do meu público. Quando eu digo para ele, eu tenho algo para te lançar, para te mostrar, mas eu vou te mostrar no momento certo, por isso, eu estou já também atraindo uma confiança daquele mercado. É lógico, então aí você também contempla aquele ponto, aquela dúvida que a gente falou lá no começo, tá, mas e aí vou me expor muito? Então essa exposição ela não seria uma exposição 100%, né? Não seria uma exposição 100% de você dar ouro para o concorrente, ao mesmo tempo faz parte de uma estratégia de marketing com gatilhos mentais, ao mesmo tempo te coloca numa vanguarda porque já te reserva um espaço de lançamento, né? Só não pode ficar muito tempo ali maturando, tem que ser uma promessa e tem que ser cumprida num certo curto espaço de tempo para as pessoas não aí se frustrarem também. Então esse jogo, esse equilíbrio, ele faz parte aí, a sua prudência, ela faz parte do seu entendimento de como funciona o seu cliente, do quão grandioso é essa inovação, essa novidade e do quanto que faz sentido para você colocar energia num espaço de tempo X que você vai determinar, tá? É uma resistência também à autossabotagem, como eu já disse, isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que às vezes lançam um produto sem nem estar com o produto 100% pronto. Eu particularmente acho um pouco isso arriscado, tá? Mas tem muita gente que faz isso como forma de não se sabotar, tá? Fora que esse tipo de comunicação, ele também ativa a criatividade e a inovação na comunicação. Quando eu digo, olha, eu vou te trazer uma novidade, um lançamento, que só eu estou construindo para ti através da minha metodologia, através do meu processo, o que está acontecendo? Você já está fazendo uma reflexão prévia, de fato, das suas promessas. Você vai prometer aquilo que seu público precisa e você vai ter que cumprir aquela promessa. Então, você vai construir, vai acabar dando sempre um pouquinho a mais. Isso também é natural de acontecer, a gente vê acontecer em cima dos lançamentos aí dos produtos digitais.
né? Só que claro que aí você vai ter que gerenciar depois a expectativa do seu cliente, depois você vai ter que gerenciar a expectativa do seu cliente, tá? Então, em suma, você tem que ali buscar um momento oportuno, buscar uma confiabilidade do cliente, do seu público, fortalecer aí as suas defesas também, tá? Porque ao mesmo tempo que você vai estar colocando na vitrine, você pode atrair aí um olhar dos concorrentes que pode sim te bloquearem, tá? Seja no formato de energia, seja no formato de eles correrem na frente e lançarem também. Então você vai ter que ficar monitorando e gerenciando isso aí, tá? Uma autoblindagem de pensamentos positivos, uma autoblindagem de rede de parceiros. Aqui entra os projetos de networking também. Quanto mais parcerias boas a gente tem, mais rede de network a gente tem, mais sucesso a gente tem nos nossos lançamentos. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Quanto melhor for a sua rede de conexão, mais projetos você vai poder lançar para ajudar o seu mercado. E aqui eu vejo também, às vezes, um jogo de ego entre empresas que até são parceiras em termos de, a pessoa é meu fornecedor, né? Existe até uma certa parceria, mas às vezes, eu não quero dar o brilho pro outro, ou eu não tenho mais coisa para fazer, não vou olhar para isso. Gente, o marketing de networking pela parceria, pela rede de conexões é maravilhoso. Não tem algo melhor para construção de marca, não tem algo melhor para fortalecimento de público. Então, quando você abre transmissões, quando você faz um projeto benevolente para a sociedade, quando você lança um produto em parceria, se esse parceiro é interessante, se esse parceiro é do bem, se esse parceiro está alinhado com a minha expectativa, com a minha cultura, com o meu propósito, enfim, isso é fantástico do ponto de vista de marketing, porque eu consigo estar lançando a todo momento novidades. Sempre quando eu me conecto com um parceiro que complementa o meu propósito, eu tenho uma inovação, eu tenho uma novidade com o mercado. Sempre, dificilmente, não acontece isso, tá? Eu sou uma estética, por exemplo, eu quero eu trabalho com autocuidado da mulher. E aí eu coloco ali, aí eu tô falando pra mulher lá, olha, beba água que os tratamentos eles se potencializam, né? Mas aquilo fica em nível superficial. Aqui eu vou fazer? Eu vou chamar um especialista para lançar um protocolo específico. Isso é uma forma de inovar. Se eu sei usar isso na minha informação, nossa, explode, né? Então, essa rede de conexão, ela ajuda bastante na questão da blindagem de autossabotagem, quando eu já começo a antecipar algo que eu estou fazendo, tá? Mas sim, o silêncio, ele é importante até certa fase. O silêncio é importante até certa fase. Primeiro eu tenho que amarrar, eu tenho que maturar o projeto, tem que estar tudo azeitadinho, o planejamento estratégico tem que estar ok, depois eu vou embutir dentro dessa estratégia essas pílulas de pequenos lançamentos que vão gerar a curiosidade, vão gerar antecipação, vão gerar tudo que a gente está comentando aqui de gatilhos mentais sobre a hora certa de falar as coisas para o mercado, tá? Então, estabeleça limites, tá? Às vezes, aí você divulgou um produto novo, tá lançando um produto novo, à medida que você cresce, a gente já falou sobre isso em outras transmissões, à medida que você cresce, o mercado mesmo vai pagar alguns haters, infelizmente, para daqui a pouco fazer comentários, né? Então, isso tudo acontece quando a gente se expõe de uma forma até antecipada do qual o projeto ainda não está maduro, pode me sabotar. Então, só mantenha o pensamento positivo e entenda que isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do teu crescimento. Eu gosto de reforçar isso, porque a saúde mental de um líder, por isso que quando a gente fala em liderança, a gente fala também na vida, porque é o que faz muito, mas muito a diferença nos seus resultados de marketing. E por falar nisso, tá? Quarta-feira a gente volta com o programa Essência e Prosperidade, que trata sobre saúde mental de líderes, tá? Lá na TV do Vale, 18 horas, tá? Ao vivo. Mas aí eu vou te botando aqui os links. Nós estávamos com transmissões de reprise e agora a gente volta com transmissões ao vivo, tá? Para você participar junto também e validar com cases práticos sobre tudo isso, né? Se inspirar em cases práticos de tudo isso que eu te trago, que eu falo aqui todos os dias, tá? Então, assim, encontre essa comunidade de apoio, é importante, tá? Organize e estruture seus projetos em conjunto com grandes players, que já estão acostumados, talvez, a fazer isso, né? Pratique a empatia com o seu mercado, dizer, olha, isso aqui realmente é para cumprir o meu propósito, que é para ti. Quando a gente faz esse respeito, essa empatia, ou seja, eu não estou só gerando escassez
porque eu quero vender, eu estou gerando escassez porque é algo bom para ti mesmo, eu estou preparando, eu estou amarrando, eu estou cuidando, né? Eu estou fazendo com maestria para ti. Então isso faz diferença no jogo, tá? Sempre avalie a situação sob o melhor momento, então, de fazer esses lançamentos. Proteja a sua propriedade intelectual, isso é muito importante. Ontem em algumas transmissões a gente também falou sobre isso. É sempre legal. Existe sim um conceito de quanto você lança primeiro, você de certo modo tem um direito autoral já pré-validado. Porém, é sempre bom, quando você lança um projeto que você acredita que realmente vai fazer muito sucesso, nessa fase do lançamento já esteja pensando, já esteja tudo organizado para entrar com um direito autoral ali numa forma de uma patente, numa forma de um registro de logomarca, por exemplo. Porque realmente, se fizer um barulho, um boom positivo ali na frente, você tem a sua proteção, ninguém vai copiar, tá? Então, essa necessidade, ela vai de acordo com o que você acredita realmente da explosão do projeto, tá? E é muito legal de fazer essa reflexão, porque dá ruim se você ignora isso. Aline, mas meu projeto não é nada muito significativo. Ok, tudo bem, todo mundo faz, legal, aí não precisa você investir. Agora, se é algo que você entende que é inovador, que vai te trazer muita receita, que vai te trazer muito brilho, por favor, pensa na possibilidade de cuidar, tá? Faz o lançamento, divulga na hora certa, mas quando divulgar já tem uma estratégia de proteção de marca, tá? Existem advogados especialistas nisso, a gente pode te orientar também, isso é super importante, tá? E depois, se o concorrente te imitar, que acontece, saiba que você largou na frente. Então, isso já é um ponto extremamente positivo, ficou no seu currículo registrado, não tem jeito, tá? Ele pode fazer o que ele quiser, você largou na frente. Segundo, só mantenha a sua diferenciação, tá? Se o concorrente te imitou é porque ele não tem a capacidade de ler o seu cliente e se diferenciar continuamente. Lembra que uma empresa saudável, ela tem que promover a inovação, e a inovação é uma das palavras de ordem no momento. Por quê? Porque é sobre a capacidade de eu estar sempre diferente, de formas diferentes, ajudando o meu mercado. Então, se porventura, e eu tô citando isso porque é um medo, é o maior medo das pessoas na hora de lançar um produto, na hora de falar, tá? Se eu fiz um lançamento e eu identifiquei que o meu concorrente tá me copiando, tá tudo certo, tá tudo bem. Pense que você sempre tem uma capacidade maior de estar à frente, na vanguarda, se diferenciando, tá? E por mais que ele tente imitar, se você já tem as proteções ali, você vai para cima, você pede multa, você pede, né, direitos autorais, enfim. Agora, se você não organizou isso, ele te imitou, fica tranquilo, você saiu na frente e você tem sim capacidade de inovar em cima da sua própria produção, tá? Fazer uma versão 2.0 da ideia, do conteúdo, do conceito, do produto. Por quê? Porque foi você que fabricou ele, você que pensou ele. Então você já tem a linha geral do passo seguinte, tá? Sempre mantenha o foco na diferenciação, que sempre vai dar bom, tá? Comunique-se com transparência junto ao mercado, né? Então explique por que você está lançando aquele projeto, por que lançou naquele momento. Às vezes a gente precisa lançar, como eu disse, um projeto para captar investidores, mas não é a hora certa de mandar para o mercado de consumo. Então você vai explicar isso, né? O porquê. E sempre monitorando a concorrência, tá, gente? Isso é sempre muito importante, monitorar a concorrência, tá? Então, esse medo pra gente se encaminhar aqui, começar a se encaminhar pro encerramento, meia hora de transmissão eu quero cumprir para você poder estar comigo todos os dias e ter seus insights, né, de como você melhora o seu marketing. Veja que a gente fala aqui de estratégias para resultados, tá? Comportamentais, técnicas, tudo junto e misturado. Identifique, então, suas metas, tá? Identifique suas metas no sentido de... porque identificar suas metas é algo importante que a gente tem que falar, porque você não pode, de fato, ter medo. Você não pode deixar o medo de sabotar, de se expor. Eu quero ser um líder, mas eu não quero ir para a vitrine. Você pode fazer lançar produtos através de uma marca sem aparecer? Pode, tá? Você pode contratar um influenciador? Pode. Mas quando eu falo em se divulgar, eu tô falando em realmente pensar numa profissionalização do seu marketing, no sentido de eu vou comunicar meu propósito, eu vou comunicar minha cultura, eu vou comunicar as minhas soluções, problemas que eu resolvo, seja da forma como for. Eu não preciso necessariamente aparecer, mas eu tenho que comunicar. E eu falo isso de uma forma muito firme, porque é muito comum. Aline, eu não quero falar detalhes do meu projeto, porque a concorrência vai me imitar. Se você não falar detalhes do seu projeto, a concorrência não vai te imitar, mas os clientes também não vão te comprar.
tá? Então a gente tem que quebrar. Essa transmissão hoje é para você quebrar. Sim, você tem que manter um silêncio em determinado ponto e aqui, nesse determinado ponto, na hora que você estiver pronto, maduro e quiser vender, você vai ter que ir para o mercado, você vai ter que ir para o jogo da comunicação. Não tem jeito, porque senão, do contrário, o concorrente não te imita, mas as vendas também não acontecem, tá? Então, como é que você minimiza isso? Ancorado no seu propósito e nas suas metas. Por isso eu falei de metas. Se você tem as suas metas claras, tá? E uma das suas metas tem que estar sempre na vanguarda do cliente para poder justamente alcançar os seus índices, os resultados que você quer. Bom dia, bom dia! Você tem que focar nisso, você tem que focar metas, você tem que focar em estratégias e você não pode ter medo de ir para o play, tá? Entendendo seus limites, obviamente, entendendo seus limites, foco no seu valor, tá? Escolhendo os canais corretos, tá? Conversando de forma apropriada com a sua audiência, você vai conhecer o seu cliente e através da sua experiência que é a chave pra gente encerrar, tá, gente? A sua experiência é o ponto-chave aqui, tá? Então, conhecendo a sua experiência, conhecendo seu público, conhecendo seu cliente, você vai, de fato, aprender em que momento falar, o que falar, como falar, para poder atrair a atenção do mercado sem medo da concorrência, tá? Esse é o ponto. E aqui a gente encerra. Bom dia, bom dia! Pessoal, a gente encerra aqui, mas o recado que eu tinha que te dar é esse, tá? Hoje, sim, o silêncio é importante para estratégias, para a gente fazer um review. Sim, silêncio é importante para a estratégia de marketing. Se você coloca isso dentro de uma linha profissional, operacional, você consegue ativar gatilhos de marketing e venda com o silêncio. Sim, gera mistério, gera escassez, gera uma série de gatilhos de inovação. Porém, tá? Você não pode ter medo da concorrência. Você tem que ter a sua experiência, a sua maturidade, conhecer o cliente, sempre foco nas metas, foco no propósito, porque eu já vi muito negócio, muito cliente deixar de divulgar o seu produto, o seu serviço, mas também deixar de vender por conta disso. Aline, não vou divulgar porque o concorrente vai me imitar. Legal, você se blinda do seu cliente, só que essa não é melhor do seu concorrente, essa não é a melhor forma de se blindar do seu concorrente. Se você quer se blindar do seu concorrente, não divulgando as coisas maravilhosas que você tem, você vai, por questões de medo, enfim, por questões de sabotagem, não importa, ou até por receio mesmo de julgamento, não importa. Você vai se proteger de uma certa forma, mas também não vai vender. Então não é o caminho, tá? O caminho é outro. O caminho são essas outras dicas que eu te dei ao longo da transmissão de hoje, tá? Então aproveita, depois volta, dá play de novo e colha teus insights aí para fazer uma performance todo dia 1% melhor, né? Ter os seus insights, colocar no papel e quando você vai fazer aquela reunião de pauta consigo mesmo, com a sua equipe sobre marketing toda semana ou a cada 15 dias ou uma vez por mês, pincela na sua lista de insights aquilo que faz sentido para você desenvolver naquele momento. Mas nunca deixe de desenvolver a sua comunicação, o seu marketing e as suas vendas, porque isso é liderança. Ajudar o mercado através da sua liderança é sobre isso, tá? Te espero amanhã de novo, novamente, às 7h07 da manhã, com mais informações, com mais técnicas, mais conteúdo, mais case sucesso de marketing, tá? Para você crescer aí junto comigo todos os dias, um pouquinho cada vez mais. Até amanhã.